Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o pastor Alexandro e hoje vou compartilhar com você uma palavra que vai abençoar o seu coração. Deus te abençoe, fique na paz, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e ouça essa mensagem até o final. Nos momentos mais difíceis da história, nós temos experimentado as maiores descobertas da humanidade. Nos momentos mais difíceis da história, nós temos experimentado as maiores descobertas da humanidade. Assim foi nas grandes guerras, assim foi em cada situação em que a humanidade se viu ali diante de um perigo iminente. A criatividade, a graça de Deus e a bondade de Deus têm se manifestado e tem nos ensinado e colocado diante de nós caminhos para que assim a gente possa superar os desafios que cada tempo tem trazido até nós. Nós muitas vezes, queridos, aqui vai uma palavra de Deus para o seu coração. Nós muitas vezes enfrentamos situações e pelas quais não gostaríamos de passar. Se tivéssemos a oportunidade de não passar, certamente não passaríamos. Eu cito como exemplo para você a própria situação de Daniel. Puxa vida, o profeta Daniel, ele está servindo a Deus com o coração fiel ao Senhor e ele juntamente com muitas outras pessoas do seu tempo, levado para a Babilônia. E lá ele sofreu, lá ele padeceu, lá ele foi preso e passou a viver muito abaixo da expectativa de vida que ele tinha, junto com os seus amigos. Eles deveriam viver na nobreza, mas têm que viver agora como escravos, como prisioneiros, enfim, uma situação muito calamitosa, uma situação muito difícil. Mas foi no meio dessa confusão, no meio dessa situação, no meio dessa dificuldade, que eles tiveram experiências poderosas, transformadoras, experiências que vêm motivar o nosso coração de uma maneira tal que nós podemos nos espelhar neles para que possamos entender que o Deus que age na história é o Deus que faz milagres, é o Deus que age de maneira que nos surpreende. Deus nos surpreende. E essa é uma palavra maravilhosa que fica para o nosso coração. Deus é um Deus que nos surpreende. Certamente, se perguntasse Daniel, por exemplo, se ele queria entrar na cova dos leões e passar uma noite lá, qualquer pessoa em sã consciência diria que não, e com certeza ele também diria que não. Mas, por infelicidade, ele acabou sendo condenado a morrer, sendo lançado na cova dos leões. Certamente nenhuma pessoa iria conseguir sobreviver a uma situação dessas, mas Daniel sobreviveu, porque o Senhor estava com ele na cova dos leões para fechar a boca dos leões e para impedir que ele padecesse naquela noite, quando o rei vai remover a pedra para saber o que tinha acontecido com Daniel. Ele não encontra um homem destroçado pelas feras, mas ele encontra um homem gozando de paz, de saúde, com o seu físico ali intacto, porque Deus fechou a boca das feras, Deus fechou a boca dos leões e Deus fez com que Daniel saísse daquela cova, não como um cadáver, mas como alguém que estava vivo, como alguém que estava falante, como alguém que podia testemunhar da glória de Deus, testemunhar do poder de Deus. Situações difíceis nos conduzem a decisões radicais. Daniel não tinha o que fazer, a não ser radicalmente confiar em Deus. Creio, queridos, que essa é uma palavra poderosa para o nosso coração, que faz com que a nossa mente, a nossa visão e a nossa maneira de viver e de proceder em cada situação, ela é mudada. Não porque nós podemos, mas porque nós cremos. Não porque temos uma fé poderosa, mas porque temos um Deus poderoso que está conosco, ainda que seja na cova dos leões.
para fechar a boca das feras e para nos dar graça para superar cada uma das nossas dificuldades, cada uma das nossas limitações. Estamos aqui, queridos, para compartilhar no meio dessa pandemia uma palavra de fé, de esperança ao seu coração, crendo que Deus está agindo na história, que Deus está agindo na nossa história para mudar a nossa vida, para mudar a nossa situação. Então, meus irmãos, quando eu compartilho com vocês pedidos de oração, como a vida do seu Luiz, para a gente estar orando por ele, um senhor de 92 anos com Covid, hospitalizado, é porque eu creio que através da sua oração, creio que através da nossa intercessão, Deus pode visitá-lo, curá-lo, restaurá-lo, assim como nosso querido amigo Guido lá em Sinop, assim como a vida de muitas outras pessoas com as quais nós temos conversado, com as quais nós temos compartilhado um pouco da vida, compartilhado um pouco das situações difíceis que muitas pessoas têm enfrentado, que muitas pessoas têm sofrido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não nos impede de passarmos por problemas. Isso não nos impede de enfrentarmos situações difíceis. Isso somente nos possibilita de experimentar o poder de Deus. Daniel volta a pergunta: será que se perguntassem a Daniel se ele queria experimentar uma noite na cova dos leões, eu imagino, queridos, que ele diria que não. Mas existem situações que estão além do nosso poder de escolha. Mas Deus está conosco, tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Tanto quando as coisas estão correndo bem dentro de um cotidiano, dentro de um dia a dia normal, assim também como em dias difíceis em que muitas vezes pensamos em desistir. Então fique firme, vamos juntos com a graça de Deus, lutando, batalhando, crendo que Deus é por nós, crendo que Deus está conosco, em nome de Jesus.